O Palmeiras de Abel Ferreira era conhecido por ser um time frio, calculista, implacável e muitas vezes até cruel, por ser capaz de deixar o adversário com uma sensação de superioridade e marcar gols quando menos se esperava, precisando de poucas chances. Hoje, esse Palmeiras acabou. Hoje, o Palmeiras de Abel Ferreira é o oposto disso e a gente precisa entender o porquê. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pra gente analisar algo que já estava claro nesse 2024, mas que o derby contra o Corinthians deixou ainda mais evidente. Aquele Palmeiras de cabeça fria e coração quente, infelizmente não existe mais, não existe mais aquele pacto que se falava. Esse pacto era um jeito de falar desse Palmeiras frio, desse Palmeiras que sabia sofrer e precisava de uma chance pra punir o seu adversário. Essa história acabou. O primeiro fato que expõe isso é a quantidade de chances que o Palmeiras tem desperdiçado nos jogos. Não existe mais a frieza na frente do goleiro, não existe mais aquele time impiedoso que em uma ou duas chances aniquila o seu adversário. Contra o Corinthians a gente viu um retrato só de uma temporada em que gols importantes foram perdidos e isso só deixou o time mais ansioso, menos frio ao longo das partidas. E como resultado de perder essa frieza na frente do gol, de matar o jogo, de ser o time com mais chances criadas e mais chances perdidas no Campeonato Brasileiro, você tem um Palmeiras que fica ansioso, que fica afobado na hora de atacar, o retrato do desespero. E o segundo gol do Corinthians no derby é um grande exemplo disso, porque vejam como tudo começa num escanteio a favor do Palmeiras com 10 minutos de segundo tempo. Gente, 10 minutos de segundo tempo, com tempo pra virar, pra acalmar o jogo, colocar a bola no chão, com o Palmeiras sabendo que era superior ao seu adversário. Mas o que acontece? O Palmeiras manda 8 jogadores para a área, minha gente, 8 jogadores. Praticamente não se preocupa com o que poderia acontecer caso o Corinthians recuperasse a bola e fosse para um contra-ataque. 8 jogadores na área com 10 minutos do segundo tempo. E aí eu não preciso nem falar, é óbvio que esse contra-ataque acontece, né? Até porque tem sido cada vez mais raro o Palmeiras gerar finalizações perigosas a partir de bolas paradas, a partir de escanteios, o que já é um outro problema. Mas enfim, você tem 9 jogadores lá na frente, né? Porque são os 8 que estavam na área mais o batedor, não se esqueçam do Veiga que estava lá também para bater o escanteio, com os jogadores do Corinthians já vendo a vantagem que eles têm e se adiantando ali no lance. E um cara lá atrás, só o Marcos Rocha lá atrás pra conter esse contra-ataque, gente. Como é que pode um negócio desse? É óbvio que também existem falhas individuais ali, né? Eu não preciso nem dizer, o Rios não divide a bola, vai muito mal no lance, o Everton então nem se fala, calcula completamente errado o tempo da trajetória da bola, da velocidade, enfim, sai muito mal do gol, só que não é só a falha individual que explica o gol, né? Se não tivesse falha individual não teria gol, mas a gente não pode se limitar a isso. Você mandar 9 jogadores lá pra frente e deixar um só atrás com 45 minutos do segundo tempo, perdendo por um gol, assim, faz parte, eu entendo. Mas aos 10 minutos do segundo tempo, gente, sabendo que o seu time é superior, sabendo que você pode colocar a bola no chão e virar esse jogo, percebam o tamanho da afobação, do desespero, onde está a cabeça fria. E esse desespero que a gente não via antes no Palmeiras de Abel, é importante a gente entender que ele é um resultado de más atuações coletivas ou individuais que colocam o Palmeiras em uma situação de desconforto na partida, e aí o time se afoba. O melhor exemplo pra mim, o que fica mais claro e que prova a distância que existe entre o Palmeiras do início da era Abel Ferreira e esse Palmeiras de 2024, são os jogos que o Palmeiras fez contra o Independiente Del Valle na Libertadores, você vai me entender. Porque em 2021, o Palmeiras enfrentou o Del Valle fora de casa pela Libertadores, onde eles nunca tinham perdido. E para isso, o Palmeiras adaptou a sua estratégia, adaptou a sua marcação e fez um jogo com muita frieza lá, né? O Palmeiras marcou num bloco mais baixo, negou os espaços, deixou a posse de bola com o adversário, mas sem sofrer chances claras, e quando teve uma oportunidade de gol, matou o jogo, cavou o pênalti, fez e saiu com 1 a 0.
E aí, em 2024, o Palmeiras também enfrentou o Del Valle fora de casa pela fase de grupos da Libertadores. Só que foi um jogo completamente diferente. Foi um jogo em que o Palmeiras não se preocupou em adaptar a marcação para as condições da partida, se viu correndo atrás do adversário na altitude, tomando um banho de bola no primeiro tempo, não teve frieza, não teve cabeça fria, só teve caos. Sim, o Palmeiras venceu aquele jogo, o Palmeiras conseguiu virar no segundo tempo de forma espetacular, eu não tiro isso. Só que a análise, ela não pode ser só em cima do resultado, e mesmo depois daquele jogo a gente já falava, não é sempre que o Palmeiras vai conseguir uma virada espetacular, não pode viver nessa corda bamba. E esse Palmeiras vivendo em meio ao caos era algo que a gente não via tanto no início da era Abel Ferreira, né? Na época que o Palmeiras tinha a cabeça fria e o coração quente, qual foi a última vez que a gente viu o Palmeiras adaptando a sua estratégia para explorar uma debilidade do rival em jogo decisivo, uma coisa que era tão comum? Hoje a gente vê um Palmeiras que pode até entrar organizado dentro de campo, como entrou contra o Corinthians e não criou as chances que criou à toa. Mas falta aquela frieza pra você aproveitar as chances e pra você seguir organizado mesmo quando você não as aproveita. Infelizmente, o que a gente tá vendo é o completo oposto disso. A gente vê um Palmeiras que, quando se sente desconfortável na partida, por todos esses motivos que eu expliquei pra vocês, apela pra afobação, pro desespero, pra ausência de organização. E aí você soma isso ao desgaste geral que já existe tanto do Abel quanto do elenco, né? A gente vê um elenco que começou a ser mexido um pouco mais no meio dessa temporada, mas com jogadores chegando no meio do ano, né? Pegando o bonde andando. E um Abel que tá claramente desgastado, gente. É visível que o Abel está desgastado a ponto de ver um ponto positivo numa eliminação, porque teoricamente daria mais tempo de descanso pro Palmeiras, né? É claramente um Abel diferente do Abel que a gente via antes. Isso aqui não é um juízo de valor, tá? Eu não tô falando que tá certo ou tá errado, eu só tô tentando analisar a situação e apontar os fatos, porque o resultado de tudo isso é muito claro. Nos jogos em que o Palmeiras mais precisa da frieza, mais precisa da cabeça fria, mais precisa da adaptação tática para superar um adversário, o Palmeiras falhou. Falhou contra o Flamengo na Copa do Brasil e foi eliminado, falhou contra o Botafogo na Libertadores e foi eliminado, não conseguiu ganhar do Botafogo no Brasileirão, não conseguiu ganhar do Flamengo no Brasileirão, não conseguiu ganhar do Fortaleza no Brasileirão, perdeu agora pro Corinthians e por aí vai. Sempre que a gente vê um jogo decisivo nessa temporada, a gente vê um Palmeiras que decepciona, que não consegue corresponder. Inclusive, muito se falou sobre o confronto direto do Palmeiras contra o Botafogo, que poderia definir o campeonato, né, e que agora nem vai ser mais tão direto assim, provavelmente, mas a grande verdade é que ao longo dessa temporada o Palmeiras nunca deu a entender, nunca deu indícios de que conseguiria vencer um jogo como esse, considerado final, considerado como decisivo. É uma pena, meus amigos, mas é claro que isso não significa que o Palmeiras perdeu isso pra sempre. O Palmeiras pode recuperar isso fazendo a autocrítica certa, fazendo a análise certa, tanto do trabalho do Abel quanto do elenco, da montagem, o que precisa mudar, o que precisa manter. Isso é importante porque é claramente uma temporada em que as coisas deram errado. E é pra isso que eu estou aqui tentando trazer essa análise pra vocês com frieza, com racionalidade. Eu sei que é chato falar de coisa ruim, mas o momento é ruim e a gente precisa analisar, a gente precisa falar, e o Análise Verdão tá aqui com você, palmeirense, nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder as próximas análises e deixar o like também, já que você chegou até aqui no vídeo. Além disso, se você não viu o pós-jogo de Palmeiras e Corinthians, a análise pós-jogo que a gente postou aqui no canal, eu deixo aqui pra você clicar, porque realmente, apesar da derrota, vale a pena você assistir. Eu apontei todos os erros do Palmeiras na partida e o que precisa ser corrigido. É só clicar aí na tela pra conferir.